Olá, meu querido aluno do 9º ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, professor Paulo Roberto, nós vamos começar a nossa jornada aí pelas equações do segundo grau, né? Veja bem, preste muita atenção, tem situações que eu tenho que cuidar muito quando eu vou determinar valores, parâmetros, né, para que essa equação possa existir ou não, né? Lembrando, naturalmente, nós vamos ter que usar a fórmula de Bhaskara, né? É importante que você lembre de alguns detalhes, né? Vamos revisar alguns aspectos importantes que você não pode esquecer. Primeiro, uma equação de segundo grau completa, né, com todos os termos, o termo em x ao quadrado, termo em x e termo independente de x, nós trabalhamos de uma forma genérica assim: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Então nós dizemos que esse é o termo em x ao quadrado, esse é o termo em x e esse é o termo independente de x. Veja, um elemento, um termo não pode faltar, que é o termo em x ao quadrado. É esse termo que vai determinar o grau da equação, né? Se é uma equação de segundo grau, eu tenho que ter o termo em x ao quadrado. Os demais podem existir ou não. Aí nós vamos ter situações diferentes de resolução. Eu posso ter um método mais simplificado para resolver quando eu não tenho o termo em x ou o termo independente. Aí lembrando aqui que nós temos um delta, né? Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Né? E para eu resolver, como é que eu faço? Eu tenho lá menos b mais ou menos a raiz do delta, que é b ao quadrado menos 4ac por 2a. Beleza? Então, lembrando aí a nossa fórmula de Bhaskara, espero que você lembre desses detalhes para que a gente possa dar sequência aí na nossa aula. Então, vamos lá. No primeiro momento, nós vamos trabalhar com os termos. Vamos lembrar os termos que determinam aqui a nossa relação, ok? Então, veja lá. Primeiro eu tenho o seguinte: reorganize as equações de segundo grau para determinar os coeficientes a, b e c. Reorganizar significa o quê? Deixar o termo em x ao quadrado, o termo em x, o termo independente de x e igualar a zero. Então, nesse nosso caso aqui, eu tenho lá 9x ao quadrado menos 4x, aí mais 8, eu tenho que passar o 13 subtraindo para poder igualar a zero. Aí eu chegaria a essa relação aqui, ó, 9x ao quadrado menos 4x mais 8 menos 13. Veja, mais 8 menos 13 dá menos 5. Então, menos 5 igual a zero. Ok? Aí, o que eu tenho? Eu tenho o meu A valendo 9, eu tenho o meu B valendo menos 4 e o meu C valendo menos 5. Então, a ideia aqui é organizar a equação para que eu possa... Qual a necessidade de organizar uma equação, né? Veja, do jeito que ela está ali, eu não consigo aplicar Bhaskara. Porque, na verdade, o que acontece? O meu A vale 9, o meu B vale menos 4, mas meu C não vale 8. O meu C, o valor do termo independente ali de x, ele só existe quando eu estou igualando a equação a zero. Por isso, essa necessidade de organizar a equação primeiro, para que depois eu possa buscar uma solução para ela, seja usando Bhaskara ou não, né? Eu posso ter, na falta de um termo, eu tenho outras formas de resolver ali. Vamos agora fazer a segunda situação. Então, vamos lá. Na segunda situação, o que acontece? Eu tenho lá 2x ao quadrado, né? Então, 2x ao quadrado, aí mais 10x, mais 8, menos 4. Aí, opa, igual a 4, né? Eu já estava adiantando ali uma situação, né? O que vai acontecer? Para eu determinar o A, o B e o C, organizar essa equação, eu tenho que igualá-la a zero. Então, eu fico lá com 2x ao quadrado mais 10x mais 8 menos 4 igual a zero. Ok? Aí sim, aí eu posso dizer que 2x ao quadrado mais 10x, no caso aqui, mais 4, né, mais 8 menos 4, igual a zero. Aí eu posso dizer que eu tenho o A, que vale 2, eu tenho o B,
que vale mais 10, muito cuidado que você tem que carregar o sinal do B, e eu tenho aqui o termo independente C, que vale mais 4. Ok? Então esse primeiro exercício foi para você recordar como é que nós organizamos uma equação e como é que nós identificamos o termo em x ao quadrado, o termo em x, né, o a, o b e o termo independente de x, que é o c. Vamos agora resolver uma segunda situação. Agora veja bem, aqui nós temos sem o coeficiente c, ou seja, nós não temos o termo independente de x. Aqui eu tenho um método de resolução muito interessante. Tá? Primeiro, a gente tem que ter sempre ciência de que eu posso sempre usar Bhaskara. Não existe nada que me impeça de usar Bhaskara. Entretanto, eu tenho mecanismos um pouco mais fáceis de resolver na ausência do termo independente de x. Por exemplo, primeiro caso ali, eu tenho lá x ao quadrado mais 4x igual a 0. O que eu vou fazer aqui? Tá? Eu vou colocar o x em evidência. Se eu colocar o x em evidência, eu tenho lá x mais 4 igual a 0. Né? Lembrando que a qualquer momento eu posso fazer a operação inversa para ver se está certo. Eu posso aplicar a distributiva. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 4, 4x. Por que eu fiz isso? Tá? Vamos pensar uma coisa. Se eu chegar aqui para você e disser o seguinte, eu tenho um produto A vezes B e esse produto vale 0. Né? Veja, um produto para valer 0, eu tenho que ter um desses elementos sendo 0. Né? Ou seja, ou o A vale 0 ou o B vale 0. Como eu não sei qual deles vale 0, eu vou considerar que ou seria o primeiro termo, que é x, então eu posso dizer que x é igual a 0, né, seria uma das raízes, e eu posso dizer que x mais 4 pode ser também igual a 0. Então eu considerei as duas hipóteses, ou o x vale 0, ou o x mais 4 vale 0. Aqui eu já tenho uma raiz, eu chamo de x'. E aqui eu vou isolar o x, x é igual a menos 4. Aqui eu tenho a segunda raiz da equação. Ou seja, eu consegui encontrar as duas raízes da equação sem precisar usar Bhaskara e de uma forma um pouco mais rápida. Lógico que eu tenho que dominar a situação em que eu sou capaz de colocar o x em evidência. Né? Uma forma também de você visualizar isso, basta você entender que x vezes x é x ao quadrado, mais 4x igual a 0. Então, qual é o termo que eu tenho em comum aqui? Eu tenho x e x. Então, eu posso colocar esse termo em evidência. Eu posso deixar aqui o x que multiplica x mais 4 igual a 0. Ok? Então, eu vou dar um tempinho agora, já que você está começando a trabalhar com as equações, para que você resolva a letra B e a letra C. É muito importante perceber a forma com que você está fazendo o raciocínio aí e entender o cálculo que nós vamos fazer. Ok? Então vamos lá. Enquanto eu apago aqui, vai resolvendo aí no seu caderno para entender a solução nossa aqui. Por exemplo, eu tenho ali na letra B, x ao quadrado menos 4x sobre 3 igual a 0. Um outro fator importante, e é isso que eu quero te chamar a atenção também, é o seguinte. Perceba que eu só posso usar esse método se eu não tenho o termo independente de x. É como ele falou lá no enunciado, sem o coeficiente c, sem o termo independente de x. Então aqui também eu vou colocar o x em evidência, fica x que multiplica x menos 4 terços igual a 0. Novamente, não esqueça, eu posso a qualquer hora fazer a operação inversa, aplicar a propriedade distributiva para ver se realmente eu fiz certo. Né? Ou seja, isso tem que ser igual a isso. Aí eu aplicando aqui x vezes x, x ao quadrado, menos 4x sobre 3. Então agora, primeira raiz, x' igual a 0.
Então, ou esse primeiro elemento aqui do produto é zero, ou o segundo. Então, x menos 4/3 é igual a zero, significa que o x, duas linhas, a segunda raiz, é igual a 4/3. Então, aqui eu tenho as duas raízes dessa equação, x igual a zero e x igual a 4/3, ok? Vamos aplicar ali no terceiro exemplo. Vamos lá. Terceiro exemplo, o que eu tenho ali? Eu tenho lá 8x² mais 4x igual a zero. Aqui, perceba uma coisa. Eu tenho 8x² mais 4x igual a zero. Uma equação ela não se altera se eu dividir dos dois lados da igualdade pelo mesmo termo, pelo mesmo elemento. Então, na verdade, eu tenho aqui, eu posso dividir por 4, eu posso dividir por 4, e aqui também eu estou dividindo por 4. Né? Normalmente a gente acaba não fazendo porque é zero, mas a gente tem que ter ciência que os dois lados da igualdade têm que estar sujeitos à mesma operação. Se eu simplifico aqui, vai dar 2x² mais x igual a zero. Aí, quem que eu posso colocar em evidência? Eu posso colocar em evidência o x. Fica assim, x que multiplica 2x mais 1 igual a zero. Veja que x vezes 2x é 2x². X vezes x é 1. Agora, quais são as raízes? Vamos lá. Primeiro, ou x é igual a zero, então x' é igual a zero, ou 2x mais 1 é igual a zero, ou seja, 2x é igual a menos 1, x é igual a menos meio. Então, eu tenho aí a segunda raiz da equação. Ok, meu querido? Então, nós vimos aí como resolver uma equação do segundo grau de uma maneira mais prática, quando não tem o termo em x. Vamos agora para uma terceira situação, né? Encontre o delta. Então agora o nosso objetivo para você treinar é só calcular o delta, para que a gente possa futuramente aplicar isso na resolução da equação. Vamos lá? Então, presta bem atenção. Lembre-se que o delta é b² menos 4ac. Então, eu tenho lá, primeiro, vou deixar aqui a fórmula para você não esquecer. O nosso delta é b² menos 4ac. Aí acontece o seguinte, vamos lá, na letra A, eu tenho o A vale 2, aliás, o A vale 1, perdão, né? O A vale 1, o B vale 2 e o C vale mais 15, né? Cuidado para não esquecer o sinal. Então, o meu delta aqui vai ficar b². Eu tenho lá 2² menos 4, o A vale 1 e o C vale 15. Então, eu teria lá um delta que é 2², 4, menos 60. Daria menos 56. Depois, no futuro, a gente vai ver, daqui a pouco, nas outras aulas, o que aconteceria no caso de um delta negativo. Por enquanto, o objetivo é só calcular o delta. Letra B. Na letra B, eu tenho um A que vale 1, eu tenho um B que vale 8 e eu tenho um C que vale menos 9. Né? Cuidado com o sinal. Aí vai ficar lá, delta igual b², eu tenho 8² menos 4 vezes 1 vezes menos 9. Então, eu teria lá 8², 64, menos com menos, mais 36. Né? Ou seja, eu tenho um delta que vale 100. E aí, numa terceira situação, né, eu vou apagar a letra A ali, que a gente já fez, para a gente poder fazer a letra C. Numa terceira situação, o que eu tenho ali? Eu tenho lá, o meu delta vai ficar, o meu A, anotando aqui, é 2, o meu B, eu não tenho termo em x. Quando eu não tenho um termo em x,
o meu B vale 0, né? E o meu C vale mais 17. Então aqui, C igual a mais 17. Então vamos lá, B ao quadrado fica 0 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, e vezes o C, que é 17. Então eu tenho lá um delta que vale menos 8 vezes 17. Né? Lembrando que 8 vezes 17 eu posso fazer 80, 7 vezes 8, 56, aí 56 mais 80 dá 136. Então meu delta vai ficar menos 136. Ok? Tranquilo? Então tivemos aí uma aula bastante importante, onde nós fizemos algumas situações iniciais que permitam que você possa resolver daqui para frente as equações do segundo grau de uma forma mais tranquila. Eu vou deixar para você agora alguns exercícios para você resolver na próxima aula. Então nós temos aqui um exercício que envolve um triângulo retângulo, né, para que você possa trabalhar realmente com uma aplicação importante da equação do segundo grau. Um outro exercício que vai trabalhar com o parâmetro da raiz, né, o que eu falei para você, o que acontece com o delta. E um terceiro exercício que envolve também a equação do segundo grau aplicada aí a um triângulo, né, a um quadrado e a um retângulo. Beleza? Então um bom estudo para você, capricha aí na resolução e nós nos encontramos na próxima aula para resolver esses exercícios.